As crianças, abençoe o Ministério Infantil, seja um tempo maravilhoso de edificação na Palavra de Deus. E estamos iniciando hoje uma série de mensagens que tem como tema oração e fé. Oração e fé. Pensa numa coisa boa. É isso aí, oração e fé. 2024, a gente tem declarado e falado abertamente à igreja que é o ano que Deus espera de nós. Que a gente se aproxime dele, fique bem perto dele, mas não somente isso, que a gente permaneça perto dele, permaneça grudadinho com ele, para que a gente possa desfrutar do melhor que ele tem para nós, e ainda assim iremos realizar obras ainda maiores para o Senhor nesse ano. E uma das formas que para estarmos mais perto de Deus, é por meio da oração, A palavra do Senhor diz algo que tem ardido no meu coração esses dias, e eu quero pedir que a gente leia junto, o Salmo 116, versículos 1 e 2. Quero pedir que você ponha o seu coração e pega nessa frase, ou desses dois versículos, que seja a sua oração nesta hora. O Salmo 116, versículos 1 e 2. Eu quero convidar você a ler junto comigo. Vamos lá então? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Eu quero ver só as mulheres agora, vamos lá, mulheres? Só os homens agora, bem forte. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, temos o prazer de estar na Tua presença neste lugar. Eu sei que o Senhor já habita em nós. Nós temos o privilégio, a bênção de ter o Senhor dentro de nós. Mas te agradecemos também porque o Senhor está se manifestando neste lugar, gerando em nós, ó Deus, a convicção de que o Senhor está aqui. Muito obrigado por isso. Agora, de forma muito especial, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade a ministrar o nosso coração de forma muito personalizada. Não queremos apenas ouvir instruções do Senhor, mas queremos compreender a Tua vontade para nós, para que possamos estar cada vez mais ligados, mais perto, mais próximos do Senhor, porque a Tua palavra nos garante, Senhor, quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais o Senhor se aproximará de nós, e nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Pai, fala conosco mais nessa noite, é a minha oração, é em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se eu fosse perguntar a você, o que você me responderia? Por que você ora? Por que você ora? Você crê que a sua oração pode mover o coração de Deus? Você crê que a sua oração pode mover os céus? Você crê que a sua oração pode mover a terra? Está diminuindo a intensidade dos irmãos. Os irmãos estão aqui, amém? Você crê que Deus ouve oração? Você crê que Deus responde oração? Você crê que Deus fala com a gente? Você crê que Deus ouve a minha e a sua oração como igreja? Você crê que Deus atende o meu e o seu pedido? Você crê que Deus pode fazer algo impossível para nós se nós orarmos? Amém? Eu quero ler alguns textos com você nesta noite. Quero pedir que você anote os textos, porque eles são importantes para a nossa caminhada como cristão. Nessa série de mensagens, eu vou usar muitos textos para nos dê compreensão clara dos propósitos de Deus, das promessas que Deus tem para nós. O primeiro texto que eu quero ler está em João 16, verso 24. João 16, verso 24 diz o seguinte: até agora vocês, isso é Jesus falando, não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, Jesus está dizendo o seguinte para nós aqui: peçam. O quê?
que quiserem. Peçam e usem o meu nome. Ou seja, eu estou dando para vocês autoridade. Para vocês chegarem diante do Pai. E vocês pedirem a Ele através do meu nome, diz o Senhor Jesus. Pensa bem, gente. Você acredita que Deus ouve a oração de Jesus? Você crê que Deus responde todas as orações de Jesus? Os irmãos estão aqui ou não? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Você crê que Deus ouve a oração de Jesus? Então, se Deus ouve a oração de Jesus, Ele está me dando aqui autoridade para poder falar com o Pai, como se fosse Ele falando com o Pai. O pedido que a gente for fazer, em nome dEle, me dá a garantia de que Deus vai ouvir e atender minha oração. Agora tem um propósito lindo da parte de Deus aqui. Deus quer que isso aconteça, porque Ele quer que a nossa alegria seja completa. Amém? Glória a Deus. Outro texto lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, olha o que diz. Por isso digo a vocês que tudo, não é algumas coisas, poucas coisas, mas é tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Amém? Jesus está dizendo aqui, queridos, que a oração da fé, ela é poderosa. Tudo que você pedir ao Senhor, se você crer, já está garantido para você. Você crê nisso? Amém. Queridos, existe alguns tipos de oração. Há uma oração diferente e que a gente usa, às vezes, de forma equivocada para tudo na vida. A oração que diz o seguinte: seja feita a sua vontade. Né? Eu tiro a minha vontade para que eu possa fazer tudo a sua vontade. Esse é um tipo de oração que a gente faz como uma oração de rendição. Uma oração de consagração ao Senhor, de dependência do Senhor. A oração de fé, essa frase não faz parte. A oração de fé é aquela que eu faço, que eu peço, e por eu crer que Deus me atendeu, eu vou só aguardar agora o cumprimento daquilo que eu pedi ao Senhor. Aqui não tem nada a ver, Senhor, eu creio, se for a tua vontade, eu creio, se por acaso o Senhor... Você não vê isso na Bíblia. Você não vê aqui nesse texto. A oração é clara, tudo que você pedir ao Senhor, se você crer, Ele vai te conceder. Os irmãos estão me acompanhando aqui? Portanto, as nossas orações, elas vão fazer o quê? Vão refletir de verdade as nossas prioridades. E não somente isso, vai refletir também nossa dependência de Deus para alcançar tudo aquilo que a gente não consegue sozinho. A oração faz isso. Existem duas pessoas que eu gosto de ler suas histórias, suas pregações. Um deles chamado Charles Spurgeon. Ele foi um dos grandes influentes pregadores do século XIX. Olha o que ele diz. Nenhum de nós pode saber como somos pobres em comparação com o que poderíamos ser se vivêssemos habitualmente mais perto de Deus em oração. E ainda John Wesley, um pastor avivalista do século XVIII, diz o seguinte: parece que Deus escolheu a se limitar às nossas orações, que Ele nada fará pela humanidade, a não ser que alguém primeiro lhe peça. Estão entendendo o que está dizendo aqui, queridos? Que parece que Deus só age se a igreja orar. Parece que Deus só se move se houver uma intervenção ou um pedido de alguém. Quando eu começo a ver os profetas da Bíblia, do Velho Testamento, eu consigo entender isso claramente. Porque parece que Deus diga ao profeta e diz ao profeta assim: ore assim agora. Por que pediu o profeta orar? Porque parece que Deus irá mover-se na terra para transformar e mudar alguma situação,
Só a partir da iniciativa do homem de orar. Parece que Deus fica na expectativa de ouvir o clamor do povo de Deus para que possa agir. Eu creio, nós até cantamos aqui que estamos esperando da parte de Deus avivamento. Mas esse avivamento não virá se nós não orarmos. Se nós pedirmos, virá. E eu creio que já está acontecendo na nossa igreja. Eu creio que está acontecendo o mover de Deus sobre o povo do Senhor neste lugar. Desde que começamos esse ano, o jejum, a campanha, a gente está percebendo um povo mais sensível ao mover do Senhor, porque a gente está buscando a Deus, clamando ao Senhor. A palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus, eles eram judeus. Portanto, por ser judeus, eles tinham crescido numa cultura que dava grande importância à oração. Eles deveriam estar familiarizados com muitas orações registradas no Velho Testamento. Eles possivelmente sabiam orar as orações de Noé, sabiam as orações de Abraão, orações de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Davi, de Josué, de Salomão, de vários profetas. Deviam saber de cor e recitava essas orações de cor. Também esse povo ouvia, possivelmente, os seus pais orarem nas suas casas. E também ouviam os fariseus, líderes religiosos, orarem nas esquinas das ruas. Era comum as pessoas orarem no meio da rua, às vezes na esquina da rua. Isso era comum, mas orações eram meio que repetidas. Eram repetindo o que os profetas falaram, ou que os outros homens de Deus falaram no Velho Testamento. Parecia que não tinha nada de novidade. Mas, quando os discípulos ouviram Jesus orar, quando viram Jesus orar, viram que era diferente. Viram que era diferente. Eles reconheceram que havia uma nova dimensão de oração, uma nova dimensão de comunicação com o Pai. Para começar, Jesus chamava de Deus de Pai. E isso era impossível para o judeu aprender. E só isso já gerou uma certa, digamos que, inquietação. Os discípulos, lá em Lucas capítulo 11, verso 1, diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. E aí até cita, né? Como João ensinou aos discípulos dele. Eles sabiam que ser discípulo do Senhor Jesus, ou discípulo de qualquer um dos mestres, consistia em aprender a orar. Mas eu creio que a motivação dos discípulos era diferente nesse caso. Porque Jesus estava ensinando orações que eram comuns ao Velho Testamento. Havia uma outra conotação, uma outra forma de entender, a outra forma de entender e ver a maneira de se orar, a maneira de se relacionar com Deus. Eu quero dividir com vocês rapidamente, primeiramente aqui, 3 coisas que me chamam a atenção, só nesse versículo aqui, na atitude dos discípulos. Primeira atitude que me chama a atenção é que eles viam em Jesus o valor da oração. Eles viam que Jesus orava, e a oração de Jesus não era exatamente todo dia no mesmo horário. Jesus, por necessidade de estar com o Pai, separava para orar. De madrugada, durante o dia, a hora que tivesse espaço, lá estava Jesus indo separadamente para falar com o Pai. E isso naturalmente chamou muita atenção dos discípulos. Mas não somente isso, eles viam que Jesus, ao orar, tomava atitudes. Portanto, eles entendiam que a oração que ele falava com o Pai, dava a eles direcionamento. Porque Jesus chegava e dava um norte. Escolhia os discípulos. Vamos para tal cidade, vamos para tal aldeia, vamos falar ali, vamos falar aqui. Jesus tinha e trazia um direcionamento. Isso acontecia porque Jesus tinha acabado de orar e falar com o Pai. E isso naturalmente deu a eles um entendimento, o valor da oração. Eu fico pensando, queridos, se nós pais dessemos tanto valor à oração, nossos filhos também iam amar orar. Sim, a minha oração, queridos, é que este ano aqui na Zion, vocês sejam homens e mulheres, o povo de Deus,
seja apaixonado por Jesus. Que tenha um senso de necessidade da comunhão com Ele. Porque quando isso começar a acontecer em você, pais, é garantido, seus filhos também vão querer estar apaixonados por Deus. Talvez muitos filhos não sabem orar, porque os pais não oram. Porque quando há prazer na parte dos pais em orar, os filhos querem aprender. Porque sabe quão importante isso? Eu lembro de ver meus pais, quando eu era adolescente, 12, 13 anos de idade. Nós morávamos em Campina Grande, na Paraíba. Eu lembro de meus pais separarem momentos para oração, lá na casa onde a gente morava. E eu via meus pais orando. Eu via meu pai indo para o piano. Eu via minha mãe indo do lado do meu pai para cantar. Mas também eu via eles orando. E eles chamavam pessoas para ir em casa na segunda-feira à noite, para uma reunião de oração. Eles queriam orar pelas pessoas, queriam clamar pelas pessoas. Queridos, quando a gente vê nos pais o desejo de orar, o amor por Deus, isso contagia os filhos. Isso contagia os filhos. Assim como Jesus orava, e devia ser tão apaixonado para falar com o Pai, que ele disse: eu quero aprender. Ensina a gente a orar, Jesus. Jesus, por dar tanto valor à oração, que ele instigou, motivou os discípulos a querer orar também. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, é que eles reconheciam também o valor da instrução. Eles não queriam orar de qualquer jeito. Eles não queriam orar como qualquer um ensinava a oração. Eles queriam orar como Jesus orava. Eles queriam orar, talvez da maneira como Jesus falava do Pai. Eles queriam ter intimidade com o Pai, porque viam Jesus na intimidade com o Pai. Eu lembro quando também adolescente, tinha um rapaz, que era o Ivan, que era meu discipulador. Eu lembro dele, porque ele gostava de orar, ir para o monte para orar. E eu falei assim, eu quero aprender com ele. Então, se eu quero aprender com ele a orar, então eu quero ir onde ele vai. Eu ia para o monte orar, junto com ele. E eu queria vê-lo orar. E às vezes ele começava a orar no meio do caminho e falava em línguas, eu quero fazer igualzinho a ele. E no começo até tentei imitar até as línguas dele. Não deu muito certo não. Mas eu queria, porque eu via o quanto ele era apaixonado por Deus. E Jesus instigou a eles também a entender a importância de orar como ele orava. E eles queriam aprender com Jesus. E mais uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é que eles identificaram Jesus como o melhor mestre. Mesmo que tenham dito, como João ensinou aos seus discípulos. Mas eles entenderam quem era Jesus. Jesus era o próprio Filho de Deus. Era o Filho de Deus encarnado. Portanto, alguém que conhecia muito perto Deus. E a oração nada mais é do que uma conversa com quem você conhece, com quem você tem intimidade, ou com quem você quer construir um relacionamento. A oração é você falar e você ouvir. E eles viam que Jesus era diferente até na oração. E entendiam que ele tinha o top do top da instrução da oração. Eu quero aprender com ele. Eu estou lendo 2 livros nessa época, eu estou faminto, essa época, do começo do ano. Tem um livro que eu estou lendo que é do autor do Larry Crabb, chamado Chega de Regras. No começo do livro, eu até anotei algumas coisinhas, mas eu não sei exatamente como ele falou, mas o texto diz o seguinte: orei muito para saber como melhorar a minha vida, diz o autor. Mas eu descobri que as minhas orações, na verdade, eram
uma versão do antigo caminho. Portanto, eu preciso de Jesus para que Ele me mostre a nova forma de me relacionar com o Pai. Às vezes a gente gosta de orar, mas parece que a gente sempre ora do mesmo jeito. E a gente não está disposto a querer aprender, a dar novidade. Às vezes a gente está orando sempre num formato que a gente sempre aprendeu a orar. Eu aprendi assim, eu sei orar assim, repito palavras assim. Sabe que ideia? Eu vou sempre terminar minha oração com a frasinha chave, parece que é mágica, né? Eu termino a oração em nome de Jesus, ponto. Parece que eu terminei a oração, né? Essa frase parece que é para concluir a oração. E a gente às vezes esquece o significado do nome de Jesus. Mas sabe, eu quero levar vocês nesse tempo a entender que Jesus tem um modo diferente de nos ensinar a orar. Eu quero estimular você a entrar de cabeça numa comunhão com o Senhor jamais vista, sentida e vivida nesse tempo. Porque existem promessas da parte de Deus que Ele quer dar a você, mas é necessário você buscá-lo, é necessário você pedi-lo, é necessário você clamar. E a melhor coisa que tem a fazer é pedir para quem sabe orar. Para quem ora e com certeza Deus vai atender. Para quem tem algo para ensinar no aspecto da oração. É muito mais do que simplesmente a ideia de fazer uma lista de coisas para pedir. Isso é importante ter. Mas eu duvido que Jesus ficava madrugada com a lista de coisas para pedir. Senhor, abençoa o Pedro, abençoa o João, abençoa o Tiago. Senhor, abençoa o casamento de Pedro. Pode até ter orado. Mas eu creio que a oração de Jesus tinha outra conotação que envolve o relacionamento dele com o Pai. Instrução, direcionamento e, acima de tudo, gastar um tempo com o Senhor. Eu creio que a gente pode aprender muito mais com o Senhor. Que a gente tenha isso em nosso coração. Um dos pastores que eu já li há muito tempo atrás, talvez alguns tenham lido, os crentes mais velhos aqui. Quem já leu o livro A Quarta Dimensão? Poyung Cho. Só Wesley? Pastora Rosane? Pastor Poyung Cho, ele foi um dos pastores. Começou seu ministério nos anos 1950, lá na Coreia do Sul. O trabalho dele foi tão forte, que ele chegou a ter na sua comunidade, na sua igreja, aproximadamente 950 mil membros. Ele foi tão forte na sua oração com o Senhor, que ele até conseguiu pela igreja comprar montanhas, e colocar grutas, e estimular a igreja a orar nesses lugares. E esse lugar estava aberto a partir das 4 horas da manhã. E tinha milhares de pessoas orando às 4 horas da manhã, às 4:30 da manhã, às 5 horas da manhã, às 5:30 da manhã, sabe? Porque viam a importância de orar, porque viam resultados. E esse pastor diz o seguinte, diz que a oração, ela move a poderosa mão de Deus. Ele era a prova disso. Precisamos aprender a orar de forma correta. Mateus 6,7 diz o seguinte, olha o que Jesus ensinando os discípulos sobre oração, disse, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O que Jesus quer ensinar aqui nesse texto? Está ensinando que Jesus, Ele não aprova uma oração que é feita com uma prática ritualística. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que Ele não é muito a favor de quem fica tagarelando. É uma oração sem sentido. Fala, e a pessoa
não está nem entendendo o que está pensando, nem está orando, sabe? Não está com a cabeça em Jesus. Está falando, repetindo, falando, sabe? E sem nexo, sem lógica, sem estar com o coração em Jesus, em Deus. É falar sem pensar. Jesus não está proibindo você repetir orações, você pedir a mesma coisa todos os dias. Jesus não está proibindo isso. O que ele está dizendo é o seguinte: não façam que nem essas pessoas tagarelas, que ficam pedindo sem pensar, falando sem pensar, como um papagaio, sem ter noção. Orem conscientemente, Não é à toa que ele instrui, Mateus 7, versículos 7 e 8. Jesus ensina sobre insistência. Olha o que ele fala: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E ele ainda diz o seguinte, versículos 9 até 11: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, o Pai Celestial, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. É garantia que Deus está dando para você. Peçam, e Deus tem prazer de trazer, de dar a bênção a vocês. Vocês creem nisso, gente? Deus espera, gente, que a gente peça. Que a gente peça. Eu sei que a oração não é só pedir, mas na oração tem o pedido. Agora precisamos aprender a pedir da forma que agrada o coração do Pai. E é onde eu encontro respaldo para que eu possa saber pedir e ter respostas às minhas orações. Na palavra de Deus. Então quero dividir com vocês 4 passos para obter respostas às suas orações. 4 passos. Primeiro passo, nós temos que pedir com fé. Com fé. O simples fato de pedir algo a Deus não é garantia de uma resposta da parte de Deus. O simples fato de você ser sincero com Deus também não é garantia de resposta de Deus. Apesar de ser importante você pedir, ser importante você ser sincero com o Senhor, isso é essencial, fundamental, mas sem fé não tem resposta. Mateus 21, 22 diz: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus está falando de fé, gente. Fé. Jesus não está falando se você crê que Deus pode. Não está falando se você confiar que Ele irá fazer um dia. Está falando sobre se crer. Se você crer que Ele ouviu sua oração, garantido. Eu imagino o reboliço que foi nos céus, quando Moisés orava. Eu imagino como era o reboliço no céu, dos anjos, sabe, se mexendo, quando Daniel orava. Inclusive teve um momento da oração de Daniel, que foi para mim impactante. Que Daniel clamou, buscou, se entregou, se ajoelhou, fez jejum, buscou o Senhor. E diz a palavra de Deus que durante 21 dias, a resposta não chegou. E você pergunta, como que não chegou a resposta para um homem que era tão temente, tão próximo, tão íntimo de Deus? Porque alguém reteve essa bênção. De alguma forma o inimigo segurou para que essa bênção chegasse para ele. Não é à toa que quando chegou os 21 dias, Deus enviou o anjo guerreiro para que pudesse lutar até com o diabo, que estava impedindo a bênção chegar para Daniel. E ali então se cessou aquilo que estava impedindo a bênção chegar. Para quê? Para que Daniel fosse e recebesse tudo que Deus queria lhe dar. Eu também tenho entendido, queridos, que aí eu estou aprendendo com o Senhor, que às vezes a gente clama. Queridos, eu creio no poder de Deus. Eu creio no que Deus faz as coisas. Eu também creio que quando eu oro, Deus já me garante essa bênção.
Mas entre crer e ouvir da parte de Deus que Ele vai me atender, até receber, há um processo que a gente tem que entender de segunda parte, a segunda carta de Paulo, a carta dos Hebreus, que é oração e paciência, que a gente tem que entender. A gente às vezes pede, ora, crê, e a gente quer que a coisa aconteça ontem. Senhor, eu estou pedindo para que o Senhor faça isso hoje. Quando já fizeram isso com Deus? Vocês são muito santos ou não estão entendendo o que eu estou falando? Quantos já oraram para que Deus respondesse hoje? Quantos tiveram a resposta hoje? Algumas vezes, né? Algumas vezes Deus respondeu na lata. Outras vezes, não foi no dia, não foi na semana, não foi no mês, não foi no ano. E a agonia aumenta. Aí quando você vai na Bíblia, você vê lá, Deus deu uma promessa para Abraão, Abraão orou, só prometeu um filho. Cadê? Eu estou trabalhando para ter um filho, mas nada está acontecendo. Só demorou 10 anos para Deus responder. A gente não gosta de esperar, né? Mas nós precisamos amadurecer, crescer, para saber que existe o tempo de Deus trazer aquilo que já está aprovado nos céus, materializado para a gente aqui na terra. Mas isso significa que mesmo assim, eu preciso orar com fé, crendo que já está liberado para nós nos céus. Orar com fé é crer que Deus ouviu, já garantiu, já te deu, mas vai demorar um pouquinho para chegar. Entende? Segundo passo nosso, temos que manter um relacionamento com Cristo. Olha o que Jesus disse, João 15:7. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Mas Jesus pôs uma condicional aqui. Ele pôs uma condição clara, para que Deus atenda todos os seus pedidos. Faça tudo o que você quer. É isso mesmo que está dizendo no texto. Você precisa fazer alguma coisa. Permanecer em comunhão com Jesus. Permanecer em comunhão com a palavra de Jesus. Ligado com Ele, conectado com Ele. O que a gente está fazendo esse ano? Vamos ficar mais perto dEle, mais grudadinho dEle, porque quanto mais eu estou ligado com Ele, mais eu vou ter a garantia de que Ele vai atender os meus pedidos. Estão entendendo, gente? Se a gente compreender essa verdade e viver isso, nós vamos usufruir de bênçãos que a gente nunca imaginou que poderia usufruir. Mas eu preciso permanecer em Jesus. Permanecer significa constância com Ele. Entender que o caminho que Ele propôs para mim é diferente, eu preciso atrás disso. E viver com Ele. Quando permanecemos em oração com Ele. Quando permanecemos lendo e meditando na palavra de Jesus. O que acontece com a gente? A gente desenvolve espiritualidade. A gente cresce em fé. A gente se conecta com Ele. De tal maneira que os desejos dele acabam sendo os meus desejos também. E aí tudo que eu peço e já está em concordância com aquele que Ele quer que eu peça. Entende? Então, primeira coisa, temos que pedir com fé. Segundo, temos que manter um relacionamento com Cristo. A terceira coisa, temos que ter a motivação correta. Tiago 4,3 diz, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Sabemos que é desejo de Deus dar aos seus filhos boas coisas, aliás, tudo de bom. Contudo, muitos de nossos pedidos são inspirados e motivados por puro egoísmo. Muitos pedem coisas para Deus apenas para mostrar para os outros que têm recebido da parte de Deus. Muitos pedem por inveja. Muitos pedem por soberba,
Muitos pedem para aproveitar de Deus e apontar o dado para o outro que é pecador. Motivações erradas, egoístas. Para que eu tenha a motivação correta no meu pedido, eu preciso saber colocar as coisas no mesmo lugar. Os meus pedidos nunca podem estar acima de Jesus. A motivação correta sempre tem que ser glorificar e honrar ao Senhor Jesus. A motivação correta sempre tem que ser honrar aquele que é digno de honra e glória e louvor, Jesus Cristo. A motivação correta sempre tem que ser Ele. Portanto, para a gente obter resposta às nossas orações, nós precisamos pedir com fé, precisamos permanecer em Cristo, e precisamos pedir com a motivação certa para glorificá-lo. E quarto e último passo, que eu quero dizer para vocês hoje, temos que pedir segundo a vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15 diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Nós precisamos sempre procurar conhecer a vontade de Deus. E onde eu conheço a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Como é que eu sei que Deus pode atender as minhas orações? Se elas estiverem baseadas numa palavra de Deus. Se elas estiverem fundamentadas numa promessa que Deus garantiu para nós. Para nós. Olha que coisa tremenda. Filipenses 4,19 diz o seguinte: o meu Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai suprir todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus irá suprir tudo. Aqui pode ser necessidades financeiras, necessidades de um relacionamento restaurado no casamento, pode ser pedido de trabalho, pode ser de documento, pode ser tudo, entende, gente? Se a sua necessidade é essa, se a gente orar de acordo com quem está na promessa do Senhor, a gente pode ter certeza que iremos receber. Os irmãos estão aqui ou não? Eu falei de 4 passos. Primeiro deles, temos que pedir com fé. Segundo, temos que manter um relacionamento com Cristo Jesus. Temos que ter a motivação correta para orar. E temos que pedir segundo a vontade de Deus. Essa semana a gente estava lendo o plano de leitura bíblica, lendo o plano anual da Palavra do Senhor. Me deparei com um texto que me chamou muita atenção, sobre oração específica. A gente às vezes ora de forma muito genérica. Senhor, me abençoa. Onde você quer que Deus te abençoe? Como você quer que Deus te abençoe? Talvez precisamos aprender a ser mais específicos nas nossas orações. Olha o que aconteceu. Abraão estava preocupado com o seu filho Isaque. Ele queria arrumar uma esposa para o seu filho. Então chamou o seu servo, fez o servo lhe fazer uma promessa, que ele ia atrás de uma futura esposa para o seu filho que fosse da família dele, que morava em uma cidade mais distante. E agora, veja a oração desse servo, quando chegou na vila onde morava a família de Abraão. Gênesis 24, versículos 12 até o 14. Então, olha o que esse servo orou. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, eu estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro
e dê-me de beber. E ela me responder: bebe. Também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Pensa numa oração poderosa. Alguém que orou no dia, na hora, foi detalhista, e Deus lhe respondeu de forma clara. Exatamente assim Rebeca fez. Agora, por que fez isso? Porque ele orou. Ele pediu com detalhes. Ele foi em cima. Eu quero trazer uma tarefa de casa para a gente, nessa primeira mensagem de série Oração e Fé. Eu quero pedir a você, que você, a partir dessa noite, ou amanhã de manhã, que você reúne em família. Reúne em família. Na sua casa aí, pais e filhos, todos. Não é só um ou outro, não, todo mundo. Sentem e coloquem ali algumas coisas que vocês gostariam que Deus lhe concedesse este ano. Pede. Põe. E olha, não seja mesquinho com Deus. Se você souber quem é Deus, entendesse o poder dEle, entendesse o quão maravilhoso Ele é. Eu mostrei para vocês aqui, queridos, Deus tem prazer em nos abençoar, Ele quer nos dar coisas maravilhosas, Ele quer dar tudo o que a gente pede, se a gente orar de acordo com a vontade dEle, do jeito que Ele quer que a gente ore. Pode pedir, é o que Ele está falando. Não vá com dúvida, ore com fé. Então reúne a família e põe no papel, ou no seu celular, no notes, põe lá. Vamos orar por isso aqui. Conversem, todos, crianças, adolescentes, jovens, sentem e conversem. Estipulem lá o que vocês querem que Deus lhes dê este ano. Segunda coisa, orem com fé. Com fé. Terceiro, façam esta semana orações diárias, como família, em cima desses pedidos. Reúne todo dia, arruma um jeito. Eu chego tarde, arruma um jeito. Ora junto como família, todo mundo pelos mesmos pedidos. Ora junto, pede lá, busca Senhor. Quarto, lembre-se de sempre colocar o seu primeiro alvo nos seus pedidos. Jesus. Ele é mais importante que aquilo que você está pedindo. Nunca tire isso do seu centro da sua oração. Peça mais dele. Busque mais dele. Peça para que ele se manifeste perto de você. Seja mais conectado com ele, com a palavra dele. Peça mais dele. E isso vai levar você à oração correta. Estão entendendo, gente? Ele primeiro. Não são as coisas dele primeiro. E por último, penúltimo. Ore baseado na vontade de Deus. Mas como eu sei a vontade de Deus? Vamos olhar e procurar receber e ver as promessas que Deus tem para nós. Eu vou postar a igreja, a Paz Church em São Paulo, do pastor Abe Uber. Ele fez uma listinha de promessas bíblicas para a família, para a saúde, trabalho, área financeira, relacionamento, enfim, uma lista de coisas. Como é que eu vou orar segundo a vontade de Deus? Eu vou orar e falar: Senhor, a tua palavra diz assim. E porque eu creio na tua palavra, eu estou pedindo para que o Senhor cumpra isso na minha vida.
Estão entendendo? Então, se você quer, eu vou postar lá, tá bom? A partir de hoje à noite. Vou postar lá, é um link, que você vai abrir lá, tem várias coisas. E durante a semana, você vai orar como família. E vai colocar ali as promessas. Escreva a promessa. E ore baseado na promessa, na palavra de Deus. Faça isso todos os dias. Permaneça. E a última coisa que tem que fazer, eu vou pedir para que você, além de orar por coisas pessoais, familiares, que você ore pelo projeto Nossa Casa. Que você põe na sua oração como família. Quando eu li essa oração para vocês, do servo de Abraão, eu logo pensei na nossa casa. Eu vou dizer a vocês aquilo que eu tenho orado. Quem sabe vocês podem usar também isso para a sua oração. Mas o meu pedido de oração sobre a nossa casa é o seguinte: Senhor, eu quero um lugar para que a gente, da nossa forma de ser como brasileiros, mexicanos, portugueses, americanos também tem aqui no nosso meio, a gente possa estabelecer o seu reino e a sua justiça. Queremos ter um lugar onde possa servir a comunidade. E desde as crianças e as famílias sejam abençoadas. Queremos que este lugar seja cheio da glória de Deus. Que as pessoas não possam apenas ver e sentir, mas que também possam desejar. Estou orando para que o ambiente da casa de Deus seja repleto da glória do Senhor. Agora, sendo mais específico ainda, eu estou orando para que este lugar comporte no mínimo 400 pessoas. Mínimo. Que a gente tenha no mínimo 6 salas para atender as crianças. Que a gente tenha um daycare. Que a gente tenha 2 salas para atendimento pastoral, para secretaria. Que a gente também tenha a lojinha do Elias. Que a gente tenha banheiros grandes e bons. Que a gente tenha pelo menos 100 vagas no estacionamento, no parking. Que o local seja um local de fácil acesso às pessoas por rodovia. E eu estou sendo mais específico então, Senhor, eu estou pedindo para que a igreja seja estabelecida entre as cidades de Marauã e East Brunswick. Não coloquei storage para decoração, para eventos. Mas eu acho que eu vou ter que colocar, porque senão eu vou apanhar. É isso, tá vendo? Aí já vai ter que aumentar as coisas. Não tem problema não. Mas se você quer, então peça. Percebe? Pede. Pede. Mas põe lá. E ore diariamente. Ore. Semana que vem nós vamos aprender, ouvir outras coisas sobre oração e fé. Mas eu quero desafiar essa semana a você crescer na sua oração com fé. A você crescer na sua intimidade com Jesus Cristo e sua palavra. A você aprender a orar com motivação correta. Sabe? Elimina a motivação errada. E você aprender a orar baseado na palavra do Senhor. Que seja assim nessa semana com todos nós. Vamos fazer amém? Amém. Estão dispostos? Amém. Coisas boas da parte de Deus já estão chegando. Amém. É como se estivesse vendo presente caindo para todo mundo. Você quer isso para você ou não? Amém. Eu quero. Eu quero. Então vamos ficar em pé, por favor. Eu creio. Eu creio. Feche os seus olhos. E comece a pedir ao Senhor, Senhor, nos ajuda a vivenciar isso essa semana. Se a gente tiver, Senhor, eu tenho falta de fé. Pede ao Senhor.
A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Quando vocês lerem, peça ao Senhor, Senhor, me enche de fé, baseado nessa palavra que o Senhor está falando aqui para mim. Me enche. Faz isso comigo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero pedir agora que a gente, como igreja, que a gente levante nossas mãos aos céus e a gente faça um clamor agora ao Senhor, para que o Senhor visite a cada uma de nossas famílias quando estivermos orando ao Senhor, para que o Senhor se revele a gente, que seja um tempo de restauração, de avivamento nas famílias, nas casas, que seja um tempo do derramar de Deus em cada família, seja um tempo do derramar, do transbordar de Deus em cada casa. Levante a sua voz e clame a Deus por isso. Há promessas de Deus para nós, para nossas famílias, e nós iremos tomar posse dessas promessas, iremos vivenciar isso em nossas casas. Clame agora por isso, clame para que Deus visite você, sua família, sua casa, e haja um derramar dele. Então levante a sua voz, meus irmãos, levante a sua voz, meus irmãos, e clame ao Senhor. Vamos fazer um barulho no arraial de Deus aqui agora, que a nossa oração chegue ao coração de Deus, que comece um reboliço nos céus, avivamento nos céus. Queremos na terra aquilo que o Senhor já faz nos céus, queremos na terra aquilo que já é abençoado nos céus. Queremos que essa bênção alcance nossas famílias, nossas casas, nossos lares, não somente quem está aqui, mas quem também está assistindo pela internet nesta hora. Que essa bênção, que essa graça, que esse poder, que essa glória encha sua família, sua casa, também nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Eu creio no poder de Deus. Senhor, visita o teu povo neste lugar. Visita cada família, visita cada casa, cada lar, que ao sairmos daqui, possamos sair motivados, desejando falar mais com o Senhor, crendo no poder do Senhor. Oh Deus, como apenas começando uma campanha, vamos começar a orar para isso, Pai amado, para que haja mover do Senhor. Então começa desde hoje a fazer isso neste lugar, nas nossas famílias, e eu creio, Senhor, eu creio que bênçãos sem medidas serão derramadas sobre as famílias do teu povo neste lugar, e nós iremos te ouvir testemunhos das portas que o Senhor abriu, das bênçãos recebidas. Oh, aleluia por isso, louvado seja o teu santo nome. Age mesmo, Senhor, em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém. E toda a igreja diz, amém. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de avivamento, é tempo de oração, de estarmos mais perto de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus. O que a gente faz agora? Acaba o culto, né? Tem que acabar o culto, gente. Glória a Deus. O celular já apitou para acabar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e a bênção maravilhosa do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre toda a casa, toda a família, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e até semana que vem com mais uma mensagem sobre oração e fé.